Quando a gente fala dos grandes filmes de animações da DreamWorks, muita gente lembra logo de Shrek, Kung Fu Panda, Como Treinar Seu Dragão, mas existe um filme que por muito tempo ficou meio esquecido, no meio de todos esses gigantes. Um filme engraçado, inteligente, cheio de personalidade, e que talvez seja um dos mais injustiçados da animação. Sim, eu estou falando de Megamind. E a pergunta hoje é: Megamind é uma obra-prima esquecida? Porque quanto mais o tempo passa, mais esse filme parece melhor. Hoje a gente vai falar sobre a história, os personagens, a proposta do filme, o motivo dele ser tão diferente e porque tanta gente hoje considera Megamente uma animação muito à frente do seu tempo. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora para falar de um dos filmes mais interessantes da DreamWorks. O que é Megamente? Na superfície, Megamente parece ser só mais uma paródia de super-heróis. Tem um herói perfeito, tem um vilão super inteligente, tem a cidade em perigo e tem batalhas, humor e ação. Mas o filme é muito mais do que isso. A história acompanha Megamente, um alienígena brilhante que foi criado para ser o vilão da cidade de Metro City, enquanto seu rival Metro Man virou o herói amado por todos. Desde criança, Megamente cresce sendo tratado como o errado, o esquisito e o problema. Isso molda completamente quem ele se torna. Então, o filme não fala só sobre heróis e vilões. Ele fala sobre identidade, sobre rótulos, sobre escolhas e sobre o que acontece quando alguém passa a vida inteira acreditando que nasceu para ser o mal da história. O grande diferencial do filme. O que faz Megamente ser tão especial é que ele brinca com uma pergunta muito boa. E se o vilão finalmente vencesse? Normalmente, nas histórias de super-heróis, o vilão perde no final, sempre. Mas em Megamente isso muda. Ele consegue derrotar Metro Man, e por um momento ele finalmente conquista tudo aquilo que sempre quis. Só tem um problema, quando ele vence, ele percebe que não sabe mais quem ele é. E isso é genial, porque o filme demonstra a ideia clássica da rivalidade entre os heróis e vilão. Megamente descobre que toda sua vida girava em torno daquele conflito. Sem heróis, sem batalha, sem perseguição, ele fica vazio. Essa virada torna o filme muito mais profundo do que parecia. Essa é uma das partes mais interessantes do filme. Megamente faz coisas erradas, isso é fato. Ele ataca a cidade, cria caos e assume o papel de vilão por anos. Mas ao mesmo tempo, o filme mostra que ele não nasceu mal da forma tradicional. Ele foi empurrado para esse lugar. Desde pequeno, Megamente foi visto como diferente, enquanto Metal Man era admirado, bonito e perfeito e amado. Megamente era tratado como problema. Ou seja, o filme mostra como o ambiente também ajuda a construir um vilão. Isso não apaga os erros deles, mas faz a gente entender melhor o personagem. E talvez seja justamente isso que torna o Megamente tão marcante. Ele não é um mal por pura maldade. Ele é alguém que passou muito tempo acreditando que esse era o único papel possível para ele. Outro motivo pelo qual esse filme envelheceu tão bem é o humor. Megamente é muito engraçado. Mas não é só piadas bobas. O humor dele mistura exagero, ironia, referências aos gêneros de super-herói, carisma dos personagens e um tom teatral que combina perfeitamente com o protagonista. Megamente é dramático, exagerado, vaidoso e completamente fora de controle em vários momentos. E isso faz dele um personagem muito divertido de assistir. Além disso, o filme sabe equilibrar humor e emoção. Ele faz você rir, mas também faz você pensar. E isso é uma qualidade enorme. Naturalmente,
é mais importante do que parece. À primeira vista, Metro Man parece ser só uma paródia do super-herói perfeito, mas ele também representa uma ideia muito importante no filme. Ele é o símbolo do padrão ideal, bonito, forte, confiante, adorável e adorado por todos. Só que o filme também revela que viver sendo esse herói perfeito tem um peso enorme. Metro Man não quer mais aquele papel. Ele cansa, e isso quebra outra expectativa muito legal da história. Porque não é só o vilão que está preso em um personagem. O herói também está. Então, Megamente não é apenas uma crítica ao vilão clássico. É também uma crítica ao moderno gestado do herói perfeito. Quem Megamente decide criar. Quando Megamente decide criar um herói, ele acaba criando um Titã. E é aqui que o filme dá outra virada, muito inteligente. Porque Titã mostra a diferença entre alguém que foi empurrado para o papel de vilão e alguém que realmente escolhe o egoísmo e o abuso de poder. Megamente errou muito, mas ainda tinha consciência, emoção e conflitos internos. Titã não. Quando ele ganha poderes, a primeira reação dele é usar isso de forma egoísta, infantil e cruel. Ele quer poder sem responsabilidade, quer status sem caráter. E isso transforma o Titã em um vilão perigoso, de verdade. O filme usa isso para mostrar que o poder não faz ninguém herói, caráter faz. A Roxane não está ali só para cumprir papel de interesse romântico. Ela é importante de verdade para a trama. Ela representa inteligência, personalidade e equilíbrio dentro da história. Além disso, ela é uma das primeiras personagens que ajuda Megamente a ser visto como algo além do vilão caricato. A relação entre os dois ajuda o personagem a enxergar que talvez ele não esteja preso ao papel que o mundo escolheu para ele. E isso é muito importante para a transformação dele. Muita gente considera Megamente subestimado por alguns motivos. Primeiro, porque ele saiu numa época em que o mercado de animações estava lotado de grandes lançamentos. Segundo, porque muita gente olhou para o filme como se fosse só mais uma comédia de super-heróis. Terceiro, porque talvez o público não tenha percebido na época quanto a proposta dele era inteligente. Hoje, com o tempo, fica mais fácil ver o valor do Megamente. Porque o filme tem personalidade própria, tem uma história boa, tem ritmo, tem humor e tem personagens marcantes. Principalmente, tem algo a dizer. Megamente estava à frente do seu tempo. Dá para defender que sim. Hoje o público gosta muito mais de histórias com vilões complexos, anti-heróis, desconstrução de gênero, personagens cheios de falhas e tramas que questionam o modelo clássico de heróis. Megamente já fazia isso de forma muito divertida há bastante tempo. Ele pegava a estrutura tradicional do cinema de super-heróis e virava tudo do avesso. Eu fazia isso sem perder o entretenimento. Por isso, tanta gente revisitou o filme anos depois e pensou: como eu não percebi antes o quanto isso aqui era bom? Porque é o Megamente ensina. No fundo, o Megamente ensina uma lição muito forte. Você não precisa ser definido pelo rótulo que colocaram em você. Se o mundo te tratou como um fracasso, estranho ou problema, isso não significa que esse seja seu destino final. Megamente passa a vida inteira acreditando que nasceu para ser o vilão. Mas a história mostra que a identidade também é escolha. E isso faz o filme ter um peso emocional muito maior do que a gente espera de uma animação tão engraçada. No final, Megamente não é só um filme divertido, ele é uma animação inteligente, engraçada, criativa e muito mais profunda do que parece. Talvez ele não tenha sido reconhecido da forma que merecia quando saiu, mas hoje, olhando com calma,
Fica difícil negar, Megamente é sim um dos filmes de animações mais subestimados da cidade de Nux. E agora eu quero saber, vocês acham que Megamente é realmente uma obra-prima esquecida? Ou acham que ele é bom, mas não tudo isso? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui ainda vai ter muitos mais vídeos sobre filmes, animações e teorias e universos incríveis que marcaram gerações. Até o próximo vídeo e tchau!